queridos irmãos, irmãs e convidados que participam conosco nesta noite deste devocional. Um devocional sobre famílias, feito para famílias. Sejam todos muito bem-vindos. Este devocional ele está sendo presidido pelo Elder Moroni Klein dos 70, o qual pediu a mim, irmão Wellington Nascimento, consultor de Templo História da Família Multistaca, do Conselho de Coordenação de Santa Maria, que o dirigisse. Meus caros irmãos, nessa noite teremos a oportunidade e o privilégio de sermos nutridos diretamente do alto. Realmente ouviremos palavras e instruções inspiradoras. Gostaria de convidá-los, para iniciarmos esse devocional, assistindo a uma apresentação do hino número 64, Ó Pai Celeste. E gostaríamos de convidar o irmão André Machado de Souza, consultor de Templo História da Família, líder da Estaca Santa Maria, para que nos possa oferecer a primeira oração. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós queremos humildemente te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que Tu tem nos dado no decorrer de nossos dias. Nós somos gratos por Tu nos abençoar em nossos lares, com nossas famílias, durante este período que estamos em confinamento. Obrigado por Teu Santo Espírito que nos guia, por Tuas Escrituras que nos fortalecem e nos mantêm no caminho ao qual nós devemos seguir para nos encontrarmos novamente. Nós somos gratos por termos nossos líderes, nosso amado profeta vivo em nossos dias, e gratos também pela expiação do Salvador Jesus Cristo. Que Teu amor e Teu carinho possa estar presente conosco durante este serão. O Senhor continue abençoando os nossos servos eleitos do Senhor que transmitem as Suas palavras para nosso benefício e instrução. Que o Senhor possa abrandar o nosso coração,
para que aceite as palavras que eles irão pronunciar e que nós sejamos pessoas doutrináveis e seguidores de todas as tuas santas ordens, Pai. Obrigado por tudo que tu tem nos dado nesses dias. Nesta oração que nós fazemos a Ti humildemente, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão André. Gostaríamos de reconhecer também a presença dos presidentes de Estaca e Distrito do Conselho de Coordenação de Santa Maria, e também a presença do presidente Cícero Becerra, presidentes da Missão Santa Maria. Meus caros irmãos, teremos agora o privilégio, de ouvirmos os oradores dessa noite. Ouviremos primeiro o presidente Edson Artemio dos Santos, da Estaca Santa Maria, o presidente Jorge M. Becerra Orossa, da Missão Santa Maria, que serão seguidos pelos presidentes de distrito Edson Luiz Azevedo Gomes, do Distrito São Gabriel, Henrique Jornada Gomes, do Distrito São Borja, e por último, ouviremos o presidente Paulo Sidney Monsalve Soares, presidente da Estaca Uruguaiana. Olá, queridos irmãos, boa noite a todos. Espero que todos possam estar bem com suas famílias e que o Senhor tenha realmente levado e colocado a mão dele sobre vocês. Eu sei que nós estamos todos vivendo um momento de grandes mudanças, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, nessa noite, relacionado ao nosso trabalho no Tempo História da Família. Recentemente, o Elder Bednar, na conferência geral, ele nos ensinou sobre a maneira como Deus realiza o seu trabalho conosco. Nós temos ações no mundo que são implementadas para ajudar as pessoas a mudarem o seu comportamento, mudarem a sua maneira de fazer as coisas, mudarem, muitas vezes, o objetivo de mudar o que está ao seu redor. E as ações dos homens, elas buscam realmente, começam a perceber que está havendo mudanças através da aparência. Então nós podemos mudar comportamentos, nós podemos mudar o ambiente, nós podemos fazer mudanças nas coisas que nós conseguimos enxergar. E essas mudanças, como o Elder Bednar ensina, que são as mudanças que o mundo tenta efetuar para melhorar as pessoas até, elas são mudanças que geralmente agem de fora para dentro. Muitas vezes algumas pessoas elas buscam ajuda para que consigam fazer mudanças muito coisas no seu comportamento, na sua aparência que elas não gostam muito, que elas gostariam de alcançar resultados diferentes. E com disciplina, com foco, elas fazem essas mudanças. Isso é provado. Nós temos o nosso arbítrio e nós podemos fazer mudanças que envolvem escolhas que mudamos, que escolhemos, novas escolhas, novas maneiras de fazer as coisas. E isso faz com que a gente tenha essa sensação de que mudamos. Mas nós sabemos, e qualquer pessoa que fez dieta sabe disso, que nós vamos ter que estar sempre vigilantes o resto da vida. Porque essas mudanças externas, muitas vezes, elas podem, se não tivermos mantendo uma disciplina, elas podem acabar nos pegando de surpresa e retornando aquilo que nós não queríamos que voltasse. Agora, a abordagem do Senhor conosco em relação às nossas necessidades, às mudanças que nós temos que fazer, que Ele espera que nós façamos, aquilo que ele tá chamando de conversão, e que nas Escrituras nós vemos um termo muito mais forte, que é a palavra transformação. O sentido que isso acontece, segundo Elder Bednar, citando o presidente Benson, que numa conferência no passado o presidente Benson falou sobre isso, é um sentido diferente. O sentido é de dentro para fora. Tem que haver uma mudança que começa internamente, envolvendo a tua parte espiritual, e que vai trazendo para fora uma nova criatura. Então não é somente mudar comportamento, mas é transformar uma criatura, uma nova pessoa. Então a proposta do batismo, por exemplo, da ordenança do batismo, é que você tenha um
fosse regenerado, você fosse gerado novamente, espiritualmente, para uma nova vida. E que você então implementasse o teu desenvolvimento nessa nova vida. Né? Quando nós buscamos, né, nos qualificar para receber ordenanças, nós estamos buscando realmente realizar e levar a efeito as transformações. Muitas das transformações que acontecem na nossa vida são marcadas por ordenanças do Evangelho. Né? Então, nós temos que nos conscientizar que nós estamos num processo de grande transformação. Né? E a maior prova disso, né, é como as coisas acontecem na igreja. Nós estamos esse ano comemorando 200 anos da restauração, da primeira visão de Joseph Smith, que trouxe uma grande transformação na forma de que nós nos dirigimos a Deus, que nós compreendemos Deus, que nós compreendemos o nosso relacionamento com Ele e qual é a expectativa dele conosco, e que nós compreendemos, né, as possibilidades que são abertas com essa transformação na fé que Joseph Smith trouxe através das inúmeras revelações que ele recebeu, e que seus sucessores vêm trazendo continuamente. Então nós estamos vivendo um momento na igreja de grande transformação. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que está em Romanos 12, versículo 2. É uma escritura, uma das minhas preferidas. Paulo, né, falando aos membros da igreja que viviam em Roma, muitos deles que não eram judeus, então eles estavam precisando fazer uma grande transformação na vida deles. Né? Se um judeu, para o cristianismo, ele já tinha que fazer uma transformação considerável, né? Ele teria que abandonar várias tradições para poder agora viver, né, o novo conceito que o Senhor Jesus Cristo trouxe de vida, de relacionamento com Deus. Imagine para alguém que não era judeu ainda, né, que tinha que começar do zero, né, ele tinha que começar a acreditar em todas essas tradições, em toda a cosmologia proposta na Bíblia, né, por Gênesis, e todas as coisas que vieram depois disso. Era uma grande transformação. Mas Paulo, animando os membros da igreja de Roma, ele fala as seguintes palavras na sua carta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, percebe-se nas palavras de Paulo que, e principalmente para o nosso povo, que é um povo ocidental, de cultura ocidental, né, de cultura greco-romana, todos nós aqui somos frutos dessa cultura, né, que ele esperava e via que era necessário que a gente fizesse uma transformação quando nós renovássemos o nosso entendimento. Então nós recebemos, né, ultimamente muitas novas maneiras de fazer as coisas. Nós recebemos muitos novos conceitos, né? E estamos recebendo ainda, e você está sendo apanhado em meio a isso tudo, né? Então, o que eu quero que você possa pensar comigo aqui é que, para que você possa ser transformado naquilo que o Senhor deseja, nesse momento, é fundamental que tu renove o teu entendimento. Tu tem que renovar a maneira como você está vendo as coisas acontecendo na igreja. Não se torne aquela pessoa que vai ficar resistindo a tudo, criticando, botando em dúvida, né, se realmente tem significado, né, para a obra missionária, né, se eles estão usando gravata ou não, ou se eles estão usando camisa azul agora, ou só vão usar a camisa branca. Né? Isso não é a coisa mais importante, isso é uma questão normativa. O que é mais importante, né, é justamente nós entendemos que o Senhor, né, nós temos 200 anos que foi feita uma restauração, que está sendo uma
constante mudança na vida da gente, né? Desde lá de Joseph para cá, todas as coisas foram sendo renovadas, né? Talvez se Joseph Smith chegasse aqui, ele poderia se surpreender com tudo que acontece hoje, né? Mas talvez não, porque ele tinha uma visão muito maior, né, do todo do que qualquer uma pessoa da época dele. Ele sabia o que ele estava fazendo, a obra que ele estava sendo envolvido, né? O Elder Bednar, falando sobre transformação, ele salienta o poder que as ordenanças têm de fazer isso. Então ele diz assim, os convênios que são honrados com constância, que são sempre lembrados e escritos com o Espírito de Deus vivo, nas tábuas de carne de nosso coração, proporcionam propósitos e a garantia das bênçãos na mortalidade e na eternidade. As ordenanças que são recebidas dignamente e lembradas continuamente abrem os canais do céu, por meio dos quais o poder da divindade pode fluir para a nossa vida. Olhe bem, cada vez que as ordenanças são recebidas, são realizadas, elas aproximam nós mais do Pai Celestial. Hoje, nós temos a oportunidade, através da obra de salvação para vivos e mortos, evidenciar que muitas pessoas têm essa experiência. As transformações vão acontecendo na nossa vida na medida em que nós vamos marcando essas etapas com as ordenanças. Então hoje nós precisamos nos prepararmos, vamos dizer assim, armazenar nos nossos registros de história da família pessoais, armazenar o máximo possível de nomes, de recursos, para que quando nós pudermos voltar a trabalhar novamente nos templos, nós possamos realizar, ter um aumento constante e poderoso de ordenanças pessoais dos nossos familiares. Então aproveite esse tempo para fazer com que na tua casa se transforme num CHF, que a tua casa se transforme num CTM, se tu tem filhos para mandar para a missão, que a tua casa se transforme numa classe do seminário, numa classe do instituto, num centro de autossuficiência. Todas essas coisas nós temos hoje a possibilidade de transformar nossos lares com a visão profética que foi nos passada, de trazê-los, de fazer com que tudo seja fortalecido, seja realizado com vigor nos nossos lares e seja apoiado pelos recursos que a igreja nos oferece. Eu presto testemunho a vocês nessa noite da importância de nós mantermos nossas cabeças erguidas, olhando na direção correta. Que nós possamos confiar no Senhor e fazer a obra dele com todo o nosso empenho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu querido e amigo Elder Klein, meus queridos presidentes e meus amados missionários. Muito boa noite também a todas as pessoas que estão nos assistindo e que não são membros da igreja. Sejam bem-vindos a este devocional da família. Nesta oportunidade, eu tenho uma assignação de falar a vocês sobre a restauração e a família. Quero lhes comunicar que o Evangelho teve início, o Evangelho de Jesus Cristo teve início sua restauração 200 anos atrás. Em uma hermosa manhã de primavera, um jovenzinho chamado Joseph Smith, ele que foi escolhido por Deus e Jesus Cristo para ser um profeta e ser o profeta da restauração do Evangelho. Ele, nessa hermosa manhã, quando ele tinha 14 anos, ele foi no bosque, porque tempo atrás, ele sentia e queria saber a que igreja ele se dirigir, qual ela seguir. E ele foi e orou a nosso Pai Celestial nesse bosque. E ele se apareceu, o Pai Celestial se apareceu a ele junto com Jesus Cristo e deram o início à restauração do Evangelho. E como foi que Joseph Smith soube que ele tinha que orar e perguntar a Deus se ele tinha dúvidas de alguma coisa? Ele na Bíblia,
em Tiago capítulo 1, ele leía, ele estudava nessa época, e ele viu no capítulo uma frase que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. E então, aí, como diz, se apareceram Deus e Jesus Cristo e deram início a esta restauração. Conforme foi predito na Bíblia também, na parte de Atos, na Bíblia, nós, no capítulo 3, lemos assim: Pedro prega o arrependimento. Ele também fala da época de restauração que precederá da segunda vinda. Sim, há 200 anos começou a restauração que precede a segunda vinda. Esta é a última dispensação, o cumprimento dos tempos. E é o tempo que teve início há 200 anos atrás, o início da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Porque esse Evangelho tinha se perdido muitos anos atrás, quando faleceram os apóstolos de Cristo. Depois que Cristo foi crucificado, morreram seus apóstolos, muitos foram matados, e aí se perdeu a plenitude do Evangelho, e ela foi restaurada. A Joseph Smith foram dados o dom e o poder de Deus para traduzir um registro antigo. Que nós chamamos agora o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Páginas desse texto sagrado incluem um relato do ministério pessoal de Jesus Cristo entre o povo das Américas, logo após a ressurreição de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon expõe doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. O Livro de Mórmon, se nós conseguimos ler a diário, estudar ele e viver das ensinanças dele, vamos a ter uma vida cheia de paz e de felicidade. E se fazemos as ordenanças e convênios e perseveramos até o fim, nós vamos heredar o reino dos céus e vamos a viver em um eterno estado de felicidade junto ao Pai Celestial e nossas famílias. Imaginem vocês se pudessem ver como que é o reino celestial, se vocês pudessem ver por pelo menos uns minutos de sua vida como é que é o reino celestial. Vocês aprenderiam, nós aprenderíamos, mais que lendo e estudando todas as escrituras que tem sobre a terra. Eu tenho experiências na nossas vidas que marcaram muito nossas experiências com o Livro de Mórmon. Mas eu les conto que se nós, além de ler, estudamos e além de estudar, nós vivemos os princípios, vamos a ter uma vida muito tranquila, em paz e com felicidade. Sob a orientação do Pai e do Filho, mensageiros celestiais vieram instruir Joseph Smith para restabelecer a Igreja de Jesus Cristo.
João Batista, ressuscitado, restaurou a autoridade para batizar por imersão, para a remissão dos pecados. Pedro, Santiago e João restauraram o apostolado e as chaves da autoridade do sacerdócio. Elias, o profeta, restaurou a autoridade para unir as famílias para sempre em relacionamentos eternos que transcendem a morte. José Smith foi ensinado por profetas e apóstolos da antiguidade. Ángelos visitavam ele continuamente. José Smith falava com líderes, cabeças, profetas das outras dispensações. Conhecia ele a Abraão, a Isaac, Jacob, Adão, Noé, Enoque, apóstolos que viveram também em este continente e no continente asiático. Apóstolos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e os apóstolos do Livro de Mormon. Ele foi visitado por aproximadamente 60 ángeles durante sua vida. E Deus e Jesus Cristo restauraram a igreja, restauraram o Evangelho, para que nós possamos ter a oportunidade de retornar à sua presença junto com nossas famílias. As famílias foram ordenadas por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços matrimoniais, onde tem um pai e uma mãe, que eles se amam e que são fiéis a eles. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas familiares. O plano divino de felicidade permite que as famílias tenham relacionamentos que sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Marido e mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar seus filhos e de cuidar-se um do outro e dos filhos. Os filhos são a herança do nosso Senhor. Nós dizemos plano de felicidade, plano de salvação, plano de redenção, porque Deus criou este plano para que o homem possa ter paz e felicidade e heredar o reino dos céus, para que ele possa viver eternamente feliz com sua família no reino celestial. Durante todas as dispensações recebemos guia e luz de Deus por intermédio dos profetas da antiguidade, dos profetas do Novo Testamento, os profetas do Livro de Mormon. E atualmente nós também continuamos a receber revelações para nos guiar e dar luz em nossa vida. Temos um profeta da atualidade vivo que recebe continuamente revelação de Deus para que nós possamos
estar juntos e perseverar até o fim com nossas famílias. Comparto meu testemunho, que eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo foi nosso Salvador e Redentor. Ele é nossa guia, Ele é nosso amigo, nossa luz. Parto meu testemunho que o Evangelho une as famílias e que ainda temos um profeta vivente, que vive, vidente e revelador, que recebe contínua revelação para nós na atualidade. Comparto esse meu testemunho com muito amor e carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs e amigos que nos assistem. É uma grande bênção poder participar deste devocional e poder deixar algumas palavras. Nesses dias tão difíceis e de incertezas, falarmos sobre o trabalho do templo e da história da família é inspirador. Nesta noite, falarei sobre o que são os templos. Templos não são somente um lugar bonito ou um edifício imponente. Para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, os templos são a casa do Senhor. Os templos constituem o ponto central do vigor espiritual da Igreja, pois cada um de nós precisa viver padrões elevados de dignidade pessoal para ter uma recomendação de entrada na casa do Senhor. Quando vamos ao templo, nosso objetivo não deve ser somente ter uma experiência individual ou familiar, e sim buscarmos realizar todos os convênios e ordenanças sagradas que nos ungirão de todo o poder que nos levará de volta ao nosso lar celestial. Tudo o que realizamos ou aprendemos no templo torna-se um símbolo do poder e da inspiração do Evangelho de Jesus Cristo na Terra. Precisamos realizar o trabalho do sacerdócio e as ordenanças do templo, primeiro para nossa própria exaltação, depois devemos fazer o trabalho necessário por aqueles que não tiveram a oportunidade de aceitar o Evangelho em vida. Vivemos em um mundo cada vez mais imerso nas trevas espirituais, onde Satanás lança mão de todo o seu arsenal para destruir os lares, mas sabemos que ir até a casa do Senhor e buscar orientação é muito reconfortante. É no templo que buscamos refúgio, inspiração e revelação para enfrentarmos os desafios, principalmente cuidarmos das nossas famílias. É nesse local sagrado que nos momentos difíceis encontramos alegria e consolo. Irmãos, apesar de não podermos frequentar o templo nesta época de pandemia, o templo deve continuar sendo o nosso principal objetivo. Que possamos manter nossas recomendações válidas e vivendo o Evangelho, pois esse é o verdadeiro propósito do templo. Que façamos convênios sagrados e que possamos vivê-los diariamente dentro de nossos lares, indexando, pesquisando nossos entes queridos e anexando recordações no Family Search. O Senhor nos abençoará à medida que realizarmos o trabalho sagrado do templo e de história da família. As bênçãos não se limitam apenas aos serviços prestados dentro do templo. Seremos imensamente abençoados em todos os nossos empreendimentos. Testifico que o espírito de Elias está tocando o coração de muitos filhos do Pai Celestial no mundo inteiro, fazendo com que o trabalho do templo seja acelerado a uma velocidade sem precedentes. Que possamos deixar de lado aquelas coisas de nossa vida que não têm importância. Decidamos fazer algo que tenha consequências eternas. Esta é uma obra espiritual,
de cooperação de ambos os lados do véu, no qual a ajuda vem nas duas direções. Sou grato por termos um templo tão perto de nós e de podermos realizar esse trabalho que o Senhor nos pediu que fizéssemos. Sei que essa é a obra verdadeira e sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. É uma grande honra essa oportunidade de poder compartilhar uma breve mensagem com vocês nesta noite. Eu gostaria de iniciar essa mensagem compartilhando um hino maravilhoso, o hino 191. As famílias poderão ser eternas. Diz o seguinte: uma família tenho sim, eles são tão bons para mim. Quero viver com eles para toda a eternidade assim. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles viver, para sempre o merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Eu tenho um grande amor por esse hino e, dentre as demais frases tão especiais, duas me chamam a atenção. Primeiramente, as famílias poderão ser eternas. Esse poderão, ele significa que é um grande sonho que pode se tornar realidade, de acordo com as ordenanças que essa família realizar aqui na Terra, ordenanças como o batismo, confirmação, investidura no templo, o selamento, que é o casamento no templo, onde elas podem ter uma família para toda a eternidade. E de acordo com a obediência e diligência às leis e mandamentos aqui na Terra, isso realmente, esse sonho pode se tornar realidade. E o segundo é que o Senhor mostrou-me o que fazer. Nós temos o conhecimento de como nós podemos aplicar em nossas vidas esse amor ao próximo, esse amor à nossa família, esse elo familiar, que essa unidade familiar é para toda a eternidade. Pode ser para toda a eternidade, de acordo com o nosso empenho, nosso amor, nossa dedicação. Gostaria de compartilhar uma escritura que se encontra em Mateus 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós sabemos que todos os convênios que nós realizarmos aqui na terra, eles serão vinculados aos céus, de acordo com a nossa obediência e diligência. Através das ordenanças no templo, aqueles que são nossos queridos estarão para sempre conosco. Gostaria de compartilhar uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios 138, que diz o seguinte, que o profeta Elias deveria plantar no coração dos filhos as promessas feitas a seus pais, pronunciando a grande obra a ser realizada nos templos do Senhor, na dispensação da plenitude dos tempos, para a redenção dos mortos e o selamento dos filhos a seus pais. Então o profeta Elias iria plantar o desejo dos filhos de fazerem esses convênios a seus pais, esse elo familiar para que seja unido para toda a eternidade. Essas ordenanças são necessárias e importantes para que no mundo vindouro todos nós, nossos familiares, entes queridos e amados, possam ser unidos em família conosco. Eu tenho um grande testemunho desse evangelho maravilhoso, tenho um grande testemunho do templo, Foi no jardim do templo que eu pedi minha esposa em casamento, e muito grato pela esposa que eu tenho, pelos filhos que nós temos. O Martim é nosso segundo filho, e agora ele está com 5 meses, nos dá tanta alegria que às vezes até a gente chora de alegria, de acordo com tanta felicidade que ele nos transmite. Nosso primeiro filho, Henry, ele já se encontra do outro lado do véu, que nós tivemos a oportunidade de ter alguns momentos especiais com ele. E isso nos dá um grande amor, entendimento e compreensão da doutrina de Cristo e do plano de salvação, onde as famílias podem ser eternas.
de acordo com nossa obediência e diligência. Eu sei que esse evangelho é verdadeiro e essa humilde mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das características que identificam a Igreja de Jesus Cristo está relacionada a profetas, profecias e revelações. As profecias são revelações dadas a um homem que o Pai Celestial chama, e a profecia também será cumprida e revelada no devido tempo do Senhor a outro homem, também chamado pelo Senhor. Esses homens são chamados de profetas. No Velho Testamento, o Senhor chamou Malaquias, um homem que escreveu e profetizou aproximadamente 430 anos antes de Cristo. Sua mensagem estava relacionada a 4 temas principais. Primeiro, mostrar a Israel, povo do Senhor, seus pecados. Segundo, os julgamentos que sobrevirão a Israel por causa da desobediência. Terceiro, as promessas advindas da obediência. E quarto, compõe de 3 grandiosas profecias. Uma a respeito de João Batista, aquele que batizou o Senhor Jesus Cristo. Outra sobre a segunda vinda do Salvador. E uma terceira do retorno do profeta Elias. Em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, lemos sobre essa última profecia. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos de seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Passado muitos anos, o Pai Celestial chamou outro homem em preparação para o início do cumprimento desta profecia. O Elder Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, falou acerca desse acontecimento na última Conferência Geral da Igreja, em abril de 2020. No Bosque Sagrado, há 200 anos, o jovem Joseph Smith viu Deus, o Pai Eterno, e seu Filho, Jesus Cristo, e falou com eles, por meio deles, quando essa visão divina deu início à dispensação da plenitude dos tempos. Joseph aprendeu sobre a verdadeira natureza da Trindade e sobre revelação contínua. Aproximadamente 3 anos depois, em resposta a uma oração sincera, na noite de 21 de setembro de 1823, o quarto de Joseph se encheu de luz, até ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Um personagem apareceu ao lado da sua cama, chamou o rapaz pelo nome e declarou que era um mensageiro enviado da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Ele instruiu Joseph sobre o surgimento do livro de Mórmon. Em seguida, Moroni citou parte do livro de Malaquias do Velho Testamento. Chama a atenção para a importância do fato de que as instruções de Moroni a Joseph Smith sobre a missão de Elias devem início ao trabalho do templo e da história da família nos últimos dias, e foram o elemento-chave para a restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Ele segue a citação fazendo uma pergunta fundamental. Por que o retorno de Elias é importante? O Elder Bednar responde. Aprendemos por revelação moderna que Elias, o profeta, possuía o poder, selador do sacerdócio de Melquisedeque, e que foi o último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo. Hoje ainda vivemos essa profecia, à medida que fazemos a nossa história familiar, conhecida como árvore genealógica, criando assim um elo com nossos antepassados, voltando nossos corações a eles, identificando-os, conhecendo suas histórias,
suas personalidades, seus desafios para viverem e seu sucesso, que certamente combina com nossas próprias vidas. Na sua mensagem, o Elder Bettner acrescenta: nosso coração, a soma total de nossos desejos, nossas afeições, nossas intenções, nossos motivos e nossas atitudes, define quem somos e determina o que seremos. E a essência do trabalho do Senhor é mudar, voltar e purificar corações por meio dos convênios do Evangelho e das ordenanças do sacerdócio. Os templos e a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, são construídos com o propósito de realizarmos ordenanças através da autoridade concedida por Elias, proporcionando aos seus visitantes a oportunidade de realizar convênios para seus antepassados. Esse trabalho é transformador. O Elder Bettner conclui: não construiremos templos, nem vamos ao templo apenas para termos uma experiência individual ou familiar memorável. Na realidade, os convênios recebidos e as ordenanças realizadas nos templos são essenciais para a santificação de nosso coração e para a definitiva exaltação dos filhos e das filhas de Deus. Presto meu testemunho da grandiosidade dessa obra realizada em nossos lares, nas capelas e nos templos, que são a casa do Senhor. Convido a todos a se juntarem a nós, para que essa gloriosa profecia revelada através do profeta Elias faça parte de nossas vidas, e assim termos a certeza de que estaremos nos qualificando para o grande dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Presidentes, muito obrigado pelas palavras e pelos testemunhos inspiradores que compartilharam conosco. Meus queridos irmãos, realmente que noite maravilhosa nós estamos tendo. Muito obrigado por vocês terem aberto seus lares para que pudéssemos entrar e estar com vocês. Dando continuidade a este devocional, teremos a oportunidade de ouvir o presidente Marcelo da Silveira Pires, da Estaca Livramento, o presidente Luiz Floriano da Costa Peixoto, da Estaca Cruz Alta, o presidente Júlio César Mângelos da Silva, da Estaca Alegrete, o presidente Gerson Maicá, da Estaca Santo Ângelo. E, nos despedindo neste devocional, teremos o privilégio e a grande alegria de ouvir o Elder Moroni Klein, dos 70, que será o nosso último orador. Desde já, muito obrigado, e gostaríamos de convidar, após o Elder Klein, que a irmã Lisiane Vieira Moreira Krebs, consultora de Templo e História da Família, líder da Estaca Santo Ângelo, nos despeça em oração. Muito obrigado e boa noite a todos. A presidência da Área Brasil nos fez 4 convites. 1. Completar até a 4ª geração. 2. Preparar 2 nomes para submetê-los ao templo, para receberem as ordenanças de salvação. 3. Anexar 2 recordações à sua árvore familiar. E 4. Indexar 2 lotes. De acordo com os convites da presidência da área, nós precisamos realmente nos envolvermos com esse trabalho maravilhoso. Esses 4 convites nos dão a visão de quão importante é a preparação da nossa família, dos nomes dos nossos antepassados para submetê-los ao templo. Com essas 4 metas, podemos dizer assim, nós podemos envolver nossos familiares, nossos filhos, e assim fazer com que nossa família realize o trabalho do templo e história da família. De acordo com o discurso do Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, intitulado Raízes e Ramos, muitas coisas nós podemos fazer com relação ao trabalho do templo e história da família. Também ele nos dá algumas orientações e algumas experiências com relação a esse trabalho.
Gostaria de citar algumas partes, alguns trechos desse discurso do Elder Cook. Um deles diz assim: nossa obrigação doutrinária é para com nossos próprios antepassados. Isso porque a organização celestial do céu se baseia na família. A primeira presidência incentivou os membros da igreja, principalmente os jovens e os jovens adultos solteiros, a dar ênfase ao trabalho de história da família e de ordenanças por seus próprios nomes, de familiares ou por nomes de antepassados dos membros de sua ala e estaca. Nós compreendemos então, nesse trecho do Elder Cook, do discurso do Elder Cook, que nossa obrigação realmente é com nossa família, porque a organização celestial, como ele diz, do céu se baseia na família. E também, principalmente os jovens adultos solteiros, que nós compreendemos que têm a capacidade e o treinamento adequado para realizar esse trabalho. Compreendemos que eles estão preparados, vieram preparados nesses últimos dias para realizar o trabalho do Templo e História da Família. Podemos e devemos incentivá-los. O presidente Wilford Woodruff declarou que o profeta Joseph Smith viveu o suficiente para estabelecer o alicerce do trabalho do templo. Na última vez em que ele, Joseph Smith, se encontrou com o Quórum dos 12, havia-lhes ministrado suas investiduras. Interessante que no último encontro do profeta Joseph Smith, na última reunião que ele teve com o Quórum dos 12 apóstolos, o que ele fez foi conferir as ordenanças do templo a cada um deles, ministrar a eles as ordenanças do templo. De modo bem singelo, é declarado pelo presidente Wilford Woodruff: há pouquíssimos princípios revelados pelo Senhor nos quais me deleito, mais do que a redenção dos mortos. O fato de que teremos nosso pai, mãe, esposa e filhos a nosso lado na organização familiar na manhã da primeira ressurreição e no reino celeste, esses são princípios grandiosos, valem qualquer sacrifício. Pensando de acordo com a declaração do Elder Wilford Woodruff, do presidente Wilford Woodruff, todo e qualquer sacrifício para abençoar nossos familiares do outro lado do véu valerão a pena. Não só abençoar nossos familiares do outro lado do véu, nós estaremos abençoando nossa família deste lado do véu também. Existem promessas referentes ao trabalho do Templo e História da Família. Grandiosas promessas para aqueles que realizam esse trabalho. Promessas de proteção, de orientação que nossos líderes têm nos dado nestes últimos dias. Que época excelente é esta na qual vivemos. Essa é a última dispensação e podemos sentir o aceleramento do trabalho de salvação em todas as áreas que envolvem uma ordenança de salvação. Temos agora templos no mundo todo para prover essas ordenanças de salvação. A frequência ao templo para ter renovação espiritual, paz, segurança e orientação em nossa vida também é uma grande bênção. De acordo com Elder Quentin L. Cook, ao frequentarmos o templo, nós também seremos grandemente abençoados para renovação espiritual, paz, segurança e orientação em nossa vida. Realmente é uma grande bênção, irmãos. Tecnologia e história da família. Vivemos numa época maravilhosa, onde a tecnologia e a história da família estão unidas. A tecnologia da história da família também avançou drasticamente. O presidente Howard W. Hunter declarou em novembro de 1994: começamos a usar a tecnologia da informação para acelerar o sagrado trabalho de prover ordenanças para os mortos. O papel da tecnologia foi acelerado pelo próprio Senhor. Contudo, estamos apenas no início do que podemos fazer com essas ferramentas. Uma mãe de 36 anos com filhos pequenos recentemente exclamou para mim, diz o Elder Cook: imagine só, passamos das leitoras de microfilmes dos centros especializados de história da família para a mesa da minha cozinha, fazendo história da família num computador depois que meus filhos finalmente vão dormir. Irmãos e irmãs, os centros de história da família agora ficam dentro de casa. É maravilhoso nós termos um centro de história da família nas estacas, numa capela da estaca. Mas hoje, realmente, o centro de história da família está dentro do nosso lar. É onde nós realizamos a maior parte do trabalho. É onde nós realizamos o maior trabalho de história da família. É dentro do nosso lar, junto com os nossos filhos.
incentivando eles também a realizarem essa obra maravilhosa por seus antepassados, conhecendo-os, amando-os. O trabalho de Templo de História da Família não se refere somente a nós. Pensem naqueles que estão do outro lado do véu, aguardando as ordenanças de salvação, que os libertarão do cativeiro da prisão espiritual. Dentre os membros da igreja do mundo todo, 51% dos adultos não têm atualmente o pai e a mãe na seção Árvore Familiar no site Family Search da igreja na internet. 65% dos adultos não têm os 4 avós cadastrados. Lembrem-se, sem nossas raízes e nossos ramos, não podemos ser salvos, diz o Elder Cook. Os membros da igreja precisam obter e enviar essas informações de vital importância. Irmãos, realmente, quando nós pensamos nos nossos antepassados, nós precisamos lembrar que tanto a salvação deles quanto a nossa depende desse trabalho de amor, esse trabalho maravilhoso no qual todos nós podemos nos envolver. Não tem idade, não tem limite de conhecimento para o nosso envolvimento nesse trabalho de amor. Eu sei e presto o meu solene testemunho de que o trabalho do templo e História da Família irá abençoar gerações, irá abençoar todas as pessoas que se envolvem com esse trabalho, tanto deste quanto do outro lado do véu. Nós não poderemos ver agora os resultados desse trabalho, mas um dia, quando nós nos reencontrarmos, no glorioso dia que o Senhor, nós nos apresentaremos perante o Senhor, nós iremos ver o quão bem nós fizemos por causa desse trabalho. Também nossos filhos, todas as gerações depois de nós serão abençoadas por causa do trabalho do templo e História da Família. A nossa frequência ao templo irá mudar nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Eu presto testemunho disso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer podermos estarmos juntos nesta noite e sou muito grato ao nosso Pai Celestial por nos dar a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para tratarmos de assuntos tão importantes como a história da família e essas histórias que nos fortalecem, nos unem e nos faz entender o propósito dessa vida. Sou muito grato a essa tecnologia que eu não tenho dúvida nenhuma foi inspirada por nosso Pai Celestial para que mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, essa tecnologia nos aproxima e nos faz entender melhor o propósito dessa vida. Queridos irmãos, eu sei que cada um, e reconheço o que cada um tem vivido, as suas próprias dificuldades, as suas próprias aflições, e oro para que tudo possa ser resolvido o mais rápido possível e nós possamos então passar, porque eu sei que nós vamos passar por tudo isso e isso fará parte da nossa história. E por falar em história, é nesse ponto que queria tocar nesta noite. O profeta Kimball, ele disse lá em 1978 como era importante que cada membro desta igreja fiel tivesse um diário, tivesse um relato, fizesse a sua própria genealogia e contasse a história da sua própria família, para que as gerações que viriam no futuro pudessem ser inspiradas e fossem motivadas através dessas histórias. Como é importante as histórias nas nossas vidas. Sabemos o que nossos antepassados passaram para que nós tivéssemos a oportunidade de vivermos neste momento, nessa dispensação. Como sou grato às histórias do livro de Mormon. Como sou grato a todas as histórias que são contadas, são relatadas e que nos fortalecem e nos faz melhores pessoas, melhores filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Como sou grato a tudo isso que temos tido a oportunidade de presenciar nesses últimos tempos. Não tenho dúvida nenhuma que sairemos mais fortes, com mais vigor e mais desejo de então guardarmos os mandamentos para nos prepararmos para viver um dia na presença do nosso Pai Celestial. Como é importante termos os templos em nossos dias, nas nossas vidas. Daqui a pouco, quando tudo isso passar, poderemos voltarmos às reuniões regulares nas nossas capelas e então nos reencontrarmos. Como será importante nós nos olharmos
olho no olho, podemos nos abraçar, nos cumprimentar como sempre fizemos. E cada um de vocês que me conhece pessoalmente sabe o que isso representa. Aquele abraço fraternal, como irmãos e irmãs que somos, pois afinal de contas, somos todos filhos de um mesmo Pai. Queridos irmãos, nesta noite, que possamos, ao encerrar esse devocional, que possamos estar mais fortes, que possamos estar mais revigorados pelo Espírito do nosso Pai Celestial. E por falar em história, mais uma vez, temos uma família relativamente grande, né? Mas tudo começou com uma decisão da minha querida família, meus pais, que decidiram então, após ouvir as palestras, afiliarem-se a esta igreja no ano de 1972. Algo os conduziu a essa decisão e não tenho dúvida que o Pai Celestial estava atento a tudo isso que estava acontecendo, porque deu um rumo às nossas vidas, nos tornamos pessoas melhores, filhos e filhas melhores, irmãos melhores e no devido tempo esposo e esposa melhores, pais melhores e não tenho dúvida nenhuma, avós melhores. Graças a uma decisão de descer as águas do batismo e então sermos batizados por alguém com autoridade, essa autoridade do sacerdócio estabelecido nesta terra. Como é importante termos o sacerdócio, né, estabelecido, como é importante nós termos, através da imposição das mãos, podermos abençoar nossos filhos, abençoar nossa esposa e abençoar a nossa posteridade através da diligência do sacerdócio. Como isso é importante em nossos dias. Queridos irmãos, eu sei que todos nós temos algumas dificuldades pessoais. Oro todos os dias para que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que juntos possamos passar por isto. Tem uma outra história que me impressiona muito e escolhi ela nesta noite para compartilhar com todos vocês que estão me ouvindo através desta tecnologia. Queridos irmãos, alguns anos atrás, fui desafiado pelo então presidente do distrito, que não tenho dúvida nenhuma, foi guiado por Deus, foi guiado com certeza pelo nosso Pai Celestial. No corredor da capela, me pegou pelo braço e me levou até a sua sala, e então numa entrevista informal, olhando nos meus olhos, disse para mim: querido irmão Luiz, por que você não tem os convênios no templo ainda? Por que você não foi para o templo selar sua família? E eu então, buscando desculpas, algum subterfúgio para justificar essa falta, disse da dificuldade que teríamos de ir até São Paulo e que agora, com o templo de Porto Alegre, então poderíamos ir até o templo e nos prepararíamos para então sermos selados por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. Queridos irmãos, vejam bem o que isso representou, porque assim que falei isso, o presidente então, olhando nos meus olhos, disse o seguinte: irmão Luiz, você sabia que seus filhos não são teus filhos? Isso, cada vez que me lembro do espírito que me tomou conta naquele momento, porque eu disse para ele: é claro que são meus filhos. Não são teus filhos, até que você vá ao templo e faça convênios com o nosso Pai Celestial. Eles não são teus filhos. E aquilo foi fundo no meu coração. Alguns dias depois, em uma determinada noite, quando dormíamos em nosso quarto, uma força me levou a acender a luz. Quando olhei para a nossa cama, meu filho mais novo então convulsionava. E eu não entendia o que era uma convulsão, o que era um processo de convulsão. E olhando aquela cena, me veio imediatamente: teus filhos não são teus filhos. Porque a impressão que tive foi que ele estava nos deixando. Irmãos, um sentimento muito terrível tomou meu coração. E então, indo até o banheiro da nossa casa, ajoelhado, fiz um convênio com o Pai Celestial, que se ele poupasse a vida do meu filho, iríamos imediatamente ao templo fazer esses convênios. Estivemos lá, fomos lá, fizemos esses convênios. Como mudou a nossa vida nesse dia?
Como foi importante saber que Deus nos amava e que nos deu a oportunidade ainda de irmos até o templo e fazer esses convênios. Vejam o que isso representou nas nossas vidas e na vida dos meus filhos. Queridos irmãos, lembrem-se do que isso representa. Quando vocês não têm os convênios no templo, seus filhos não são seus filhos. Sua esposa não é sua esposa, seus pais não são seus pais. Precisamos fazer a nossa própria história da nossa família. Precisamos levar adiante a genealogia. Precisamos ir ao templo, porque de nada adiantaria a história da família se não tivéssemos o templo para então fazermos esses convênios por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. Vejam bem, eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma escritura que está em Jarom. Logo no primeiro versículo, vejam bem o que ele diz. Eis que aconteceu que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai, Enos, para que nossa genealogia seja conservada. E como essas placas são pequenas e essas coisas são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias, nem de minhas revelações, pois o que mais poderia eu escrever além do que os meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, e isso me basta. Queridos irmãos, o plano de salvação, e isso me basta. Temos um plano para voltarmos a viver na presença do nosso Pai Celestial. E isso me basta. Termos o sacerdócio de Melquisedeque estabelecido nessa terra. Isso me basta. Ter o carinho de cada um de vocês. Estar na presença, mesmo que virtual, de cada um de vocês nesta noite. Isso me basta. Ter meus filhos selados no templo de Deus. Isso me basta. Ter minha querida esposa selada a mim por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. Isso me basta. Ter a expectativa da eternidade ao lado de meus pais, ao lado dos meus irmãos e minha família por toda a eternidade. Isso me basta, como o profeta Jarom falou. Queridos irmãos, que possamos ter a decisão firme e inamovível nesta noite de fazer convênios com o nosso Pai Celestial na sua casa, os templos nesta terra. Que possamos iniciar hoje a história da nossa família. Que possamos hoje decidir fazer a nossa própria genealogia e a história que nos fortalece, que nos une e que nos deixa mais fortes e firmes, porque esse evangelho restaurado veio para nos salvar, para nos ensinar que temos um Pai que quer que todos os seus filhos voltem a viver na sua presença. Gostaria de compartilhar meu solene testemunho nesta noite com cada um de vocês que me ouve. Queridos irmãos, eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que temos um profeta de Deus, que esse evangelho foi restaurado por um profeta de Deus e está sendo guiado hoje por um profeta de Deus, que ora por cada um de nós todos os dias, para que nós possamos alcançar o nosso maior e melhor potencial como seus filhos. Foi por isso que viemos a essa terra nessa dispensação, para nos tornarmos como Ele é e voltarmos a viver na sua presença. Como devemos buscar, como devemos almejar um dia quando nos reencontrarmos com o nosso Criador, nosso Pai Celestial, e Ele então, olhando para cada um de nós, nos chame bem-aventurado. Como gostaria de ouvir do meu Pai Celestial: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Como gostaria de estar preparado para dizer para o meu Pai Celestial: Pai, está consumado, em suas mãos entrego o meu espírito. Meus queridos irmãos, que possamos juntos pensar como o profeta Brigham Young nos ensinou: ou a vida eterna, ou nada. Nada valerá a pena se perdermos as pessoas que nós amamos para a eternidade. Que possamos juntos nos fortalecer através da história da família, através dos templos, através da nossa própria genealogia, sermos mais firmes e fortes
Vamos passar por tudo isso que estamos vivendo hoje. Vamos passar. E isso fará parte da nossa história. Que cada um de nós possa contar a sua história e que todos nós tenhamos um final feliz. Eu os amo e compartilho o meu solene testemunho e cada palavra que falei e cada sentimento desta noite com cada um de vocês. Que o Pai Celestial nos abençoe. Eu os amo. E é com todo esse amor que está em meu coração que encerro esta mensagem. E faço isso no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas da igreja que fazem parte do Conselho de Santa Maria. Para mim é um privilégio nessa noite estar aqui falando através da tecnologia e falarei um pouquinho sobre a indexação. A indexação é uma maneira fácil para todos começarem a fazer o trabalho de história da família e a sentir o espírito de Elias. Os governos e as igrejas mantêm registros de pessoas e famílias há séculos, mas esses registros são de difícil acesso e a triagem é demorada. No passado, as pessoas que estavam geograficamente separadas de suas terras ancestrais tinham de viajar até esses lugares e examinar os registros, sem nenhuma garantia de encontrar um único nome de familiar. A introdução da indexação do Family Search em 2006 acelerou as pesquisas de história da família. Aqueles nomes que antes ficavam escondidos em registros manuscritos em papel e armazenados em repositórios distantes foram transcritos, ou seja, indexados, e agora podem ser pesquisados instantaneamente pelo computador. Para isso, indexadores voluntários baixam em seu computador pessoal lotes de registros que contêm de 10 a 50 nomes. Eles digitam os nomes, as datas e outras informações no banco de dados do Family Search, permitindo assim a criação de índices eletrônicos consultáveis. A primeira presidência declarou: incentivamos os membros a participarem da indexação do Family Search, que é vital para a história da família e o trabalho do templo. Os membros do mundo inteiro estão atendendo a esse apelo, recebendo bênçãos extraordinárias. O Senhor prometeu: eis que apressarei minha obra a seu tempo. Doutrina e Convênios 88/73. A indexação é uma maneira pela qual o Senhor está cumprindo esta promessa. As pessoas podem achar seus próprios antepassados e deixar os outros acharem os deles, mas a indexação facilita e acelera a pesquisa da história da família para todos. O Senhor nos concedeu a tecnologia necessária para grandes melhorias na busca de nomes. Agora, não estamos apenas trabalhando em nossa história da família. A indexação é um esforço coletivo para ajudar a todos os filhos do Pai Celestial. Algumas sugestões que ajudarão na indexação. Primeiro, comece com uma oração. Se desejar, ore especificamente para ser tocado pelo espírito de Elias, a fim de que seu coração se volte para seus antepassados. Segundo, elimine as distrações, inclusive a televisão ou músicas que possam afastar o espírito. Terceiro, faça a indexação com familiares ou amigos. Isso não só vai ajudá-lo a decifrar caligrafias difíceis, mas também pode abrir as portas para você discutir sua própria história da família. Quarto, lembre-se de que cada nome que você indexa representa outra pessoa que poderá ser encontrada por descendentes vivos e receber as ordenanças por procuração no templo. Quinto, lembre-se de que o Senhor vai ajudá-lo. A indexação está disponível em alemão, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, japonês, polonês, português, russo e sueco. Como é que eu começo a indexar? Então, quando eu entrar na sessão, eu devo buscar os recursos úteis na primeira vez. Tem algumas instruções ali. E se você precisar de mais treinamento ou ficar com dúvida, pode procurar ajuda na sua ala e estaca, ou com especialistas no assunto. Conforme os indexadores se tornam mais experientes, eles podem querer continuar a desafiar-se trabalhando em novas áreas.
E isso pode incluir indexar projetos mais difíceis, trabalhar em outros idiomas além do seu, fazer conferência e revisar. Um apóstolo do Senhor Jesus Cristo moderno, é o de David Bednar, fez um desafio a nós, ou um convite a nós, que diz o seguinte: agora peço a atenção dos rapazes, das moças e das crianças, da nova geração, ao salientar a importância do espírito de Elias em nossa vida atual. Muitos de vocês acham que o trabalho de história da família é para ser realizado principalmente por pessoas mais velhas, mas não sei de nenhum limite de idade determinado nas Escrituras ou nas diretrizes anunciadas pelos líderes da igreja que restringe esse importante serviço aos adultos. Não é coincidência que o Family Search e outras ferramentas tenham surgido numa época em que os jovens estejam tão familiarizados com um amplo leque de informações e tecnologias de comunicação. Seus dedos foram treinados para digitar textos e twittar, a fim de acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor, não apenas para se comunicarem rapidamente com os amigos. As habilidades e aptidões que muitos jovens têm hoje são uma preparação para que contribuam nesse trabalho de salvação. Convido os jovens da igreja a aprenderem a respeito do espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor, por seus próprios parentes falecidos. Tem um texto muito importante nas Escrituras, que se encontra em Doutrina e Convênios, na seção 124, do 28 ao 36. E peço que ajude outras pessoas a identificarem a história da família delas. Ao atenderem com fé a este convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão implantadas em seu coração. Sua bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-los a esses pais e será mais significativa para vocês. Seu amor e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar seu testemunho do Salvador e sua conversão a Ele. Se tornarão mais profundos e duradouros. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário ao participarem desse trabalho sagrado. Amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Transforme sua casa, uma extensão do templo, através da indexação. Anjos estarão ao seu redor e o próprio Salvador. Testifico destas grandes verdades, da importância de trabalharmos nessa obra tão importante, na obra vicária, através da indexação. É uma bênção enorme. Tenho um testemunho muito forte, tenho crescido com isso. Agradeço àqueles que um dia me incentivaram. E cito aqui duas pessoas em especiais. A irmã Sabrina Petri e a irmã Cláudia Aquila. Foram irmãs que me incentivaram. E desde que comecei a fazer pela primeira vez, passei a ter um amor por esse trabalho. E dentro de casa, a minha esposa, nós temos trabalhado bastante nesse trabalho. E isso fez até, de certa forma, um ajudando o outro e um fiscalizando o outro. E um fazendo o que o outro faça, olhando seus números. Eu testifico disso, da importância que é, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Presidente Gerson Maicá, presidente da Estaca Santo Ângelo, Brasil. É um prazer poder prestar o meu testemunho aos irmãos sobre a importância de levar nossos entes queridos, nossos antepassados ao templo, né? Eu gostaria de compartilhar uma escritura que está em Doutrina e Convênios 137, versículo 7 e 8, que diz assim: assim veio a voz do Senhor dizendo: todos os que morreram sem conhecimento desse evangelho, que o teriam recebido caso tivessem permissão aqui, permanecerão herdeiros do reino celestial de Deus. Também todos os que morrerem daqui em diante sem conhecimento dele e que o teriam recebido de todo o coração serão herdeiros desse reino. Então veja bem, irmãos, a importância de
realizarmos esse trabalho de levarmos os nossos antepassados ao templo. Então não há maior oportunidade para esse convite do que nos templos da igreja. Lá o Senhor pode proporcionar as ordenanças de salvação a nossos antepassados, que não puderam recebê-las nessa vida. Então os olhos deles estão voltados para nós, cheios de amor e esperança. E o Senhor prometeu que eles terão a oportunidade de entrar em seu reino. Então, como fala na Escritura, né, e semeou o amor por eles em nosso coração. Então, veja bem, irmãos, eu tive uma experiência assim, né, desse amor, né, de um ente querido e o meu amor por esse ente querido, né? Eu lembro de um tio meu que eu cuidei dele no hospital e ele veio a falecer, né, devido a uma cirurgia e não resistiu, foi para a UTI e eu fiquei muito triste, né? Muitos familiares lembram da imagem, eu sentado na recepção do hospital e chorando muito, né? Eu queria poder fazer alguma coisa por ele, né? Então a igreja, o templo, proporcionou essa oportunidade de eu poder realizar algo por esse meu ente querido, né? Eu lembro que passou alguns dias, eu tive um sonho com esse meu tio, e ele estava lá na mesma cama na UTI, sentado, e feliz, e falou comigo, dizendo: Gerson, fica tranquilo que o lugar onde eu estou é um lugar maravilhoso, eu estou muito bem, fica tranquilo. E a partir dali, eu fiquei mais confortado, né? E tive a oportunidade de poder realizar as ordenanças, levar o nome dele para o templo e realizar as ordenanças por ele, pelos seus familiares, selar ele a seus familiares, né? E então foi uma experiência maravilhosa como um jovem na igreja. Então é o meu convite que eu deixo a nossos queridos jovens: levem seus entes queridos para o templo, seus antepassados, pesquisem, é verdade que o Senhor, Ele semeou esse amor no nosso coração, então está lá. Não deixe que, não perca a oportunidade de levar seu antepassado para o templo. Eles dependem totalmente de nós. E nós dependemos deles. As Escrituras, elas são claras, que se nós não fizermos algo pelos nossos antepassados, nós não vamos herdar o reino, né? Então, muitos de nós sentem alegria ao oferecer as ordenanças do templo aos outros, assim como sentimos ao passar nomes de pessoas para os missionários ensinarem. Sentimos uma alegria ainda maior ao realizarmos ordenanças por nossos antepassados. Foi revelado ao profeta Joseph Smith que a nossa felicidade eterna, né, a nossa felicidade eterna só será possível se oferecermos a possibilidade dessas bênçãos aos nossos antepassados por meio das ordenanças vicárias do templo. Então veja bem, a felicidade eterna só será possível se oferecermos essa possibilidade aos nossos antepassados, aos nossos entes queridos, né? Eu fazia muitos anos que não via meu pai, né? E então meus filhos começaram a crescer e eu reuni eles e fui levar. Meu pai tinha ido embora, meus pais se separaram, né? Então foi uma alegria muito grande poder reencontrar ele e meus filhos poderem conhecer o vô, e tivemos a oportunidade de conviver com ele nos últimos anos de vida dele, né? E eu sempre digo assim, eu nunca vou esquecer aquela oportunidade que eu estive lá realizando ordenança pelo meu querido pai, onde estava meu irmão mais velho, Gilberto. Ele é cadeirante, serve muito na igreja, é um exemplo para todos nós, um exemplo para a minha vida pessoal. Estava meu irmão Gilson,
E nós três tivemos a oportunidade de estarmos lá presentes e ver o batismo dele. Poder nós três confirmar, fazer a confirmação do nosso querido pai. Eu ter a oportunidade de realizar a ordenança dele. Então, nunca vou esquecer disso. Então, essa escritura, ela é sagrada quando diz que o amor que foi semeado pelo Senhor no nosso coração se volta aos nossos entes queridos. Então, eu presto meu testemunho, meus queridos irmãos, que levem seus entes queridos ao templo, como um conselho que o Elder Scott falou, que nós temos que ter data marcada para ir ao templo. Como nós marcamos outras coisas, então temos que ter essa data marcada, né? E usar todos os recursos que a igreja oferece para podermos encontrar nossos antepassados, né? Milagres acontecem e acontecerão quando o nosso coração se volta aos nossos antepassados. E lembrar como o ar que nós respiramos, né? Que se nós queremos ter, como o profeta Joseph Smith ele falou, a felicidade eterna só será possível se oferecermos a possibilidade dessa bênção aos nossos antepassados, por meio das ordenanças vicárias do templo. Então nós dependemos deles, nós precisamos deles, eles precisam de nós, e seus olhos estão voltados a nós, esperando a oportunidade de poder ter essas ordenanças. Então é o meu testemunho, irmãos, que todos possamos voltar o nosso coração aos nossos entes queridos. Um abraço a todos e que possamos, assim que os templos voltarem a funcionar em nossas regiões, possamos levar nossos entes queridos ao templo. Um abraço a todos. É esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, é para mim uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês e podermos dar continuidade, né, nessa belíssima noite de apresentações. Esse tema é muito maravilhoso, a história da família. Eu tenho assim um testemunho pessoal a respeito do quanto nós somos abençoados quando fazemos a história da família. Eu sei que o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. E, na verdade, tudo está alicerçado e apoiado dentro do sacrifício expiatório de Cristo, para que possamos ter todas as bênçãos decorrentes desse trabalho maravilhoso na história da família. Hoje nós falamos sobre as recordações e a importância de nós guardarmos a memória das coisas que acontecem não só conosco, mas dos nossos antepassados. Foi falado também sobre a importância de nós preenchermos as 4 gerações, sabermos, né, quem são os nossos ascendentes, bem como deixar um legado para os nossos descendentes. Que coisa maravilhosa poder contar com o programa do Family Search e saber que esse programa do Family Search, ele tem todas essas condições maravilhosas para nós, né? Eu sei que também foi falado, e muito bem falado, né, sobre indexação e revisões, né? Essas indexações e essas revisões, elas trazem para nós bênçãos maravilhosas. Eu mesmo, ao pesquisar sobre a minha história, né, familiar, meus antepassados, eu me vali desse benefício maravilhoso de pessoas altruístas que dedicaram o seu tempo, né, e o seu talento para que esses registros fossem indexados, tornaram-se índice, e foi capaz, então, de ter a leitura dos nomes dos meus antepassados, para que eu pudesse, então, completar os meus registros, conhecer um pouco mais sobre eles. É uma alegria muito grande poder contar com esses recursos maravilhosos do Family Search e poder contar com a maravilhosa oportunidade que a gente tem da tecnologia e desses recursos maravilhosos nos dias de hoje.
Também, irmãos, eu gostaria e amigos, eu gostaria de, assim, prestar meu testemunho, que qual seria a mensagem que o Pai Celestial, né, um testemunho pessoal, sobre qual seria a mensagem que o Pai Celestial tem para nós nesse momento, ao nos apresentar tantos recursos dessa natureza. Eu creio que a mensagem é: eu amo vocês. O Pai Celestial, né, ao providenciar esses meios, ele demonstra o seu grande amor para conosco, né? Ele sabe das coisas que estão acontecendo, ele sabe dos desafios que nós passamos, mas ao mesmo tempo, né, ele quer que nós nos unamos ainda mais. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, uma escritura, né? Essa escritura, ela se encontra também no livro de Mórmon, mas também em Malaquias 4. E é interessante que é um capítulo 4 de Malaquias. E essa escritura, ela tem um contexto muito forte, né? E a escritura, então, diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Parece algo muito catastrófico, não é mesmo? Aquele dia vem ardendo como fornalha. Né? É interessante como as configurações dessa escritura nos mostram algo assim surpreendente. Né? E nós estamos falando hoje sobre a história da família, sobre os nossos ascendentes e os nossos descendentes. E quando ele fala, então, no finalzinho, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, é que não há um elo de ligação. Não vai existir um elo de ligação dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pode imaginar algo mais catastrófico do que isso? Então, a Escritura, o Senhor revela para nós a solução, né, e as bênçãos de tudo isso. Ele disse: mas a vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá e trará cura debaixo de suas asas. Através do sacrifício expiatório do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, através do plano maravilhoso de salvação e exaltação dos filhos de nosso Pai Celestial, ele então faz uma promessa maravilhosa: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa maldição é não ter para quem deixar essa herança maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Ao fazer, então, o trabalho do tempo e história da família, nós garantimos, através dessas ordenanças sagradas, né, essa união do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é algo maravilhoso que nós pudemos aprender do Elder Bednar na última conferência, onde ele fala do retorno de Elias. Então ele diz: começo fazendo uma pergunta fundamental. Por que o retorno de Elias foi importante? Aprendemos por revelação moderna que Elias, o profeta, possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e que foi o último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo. O profeta Joseph Smith explicou: o espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm o poder para possuir a chave da
plenitude do sacerdócio de Melquisedeque, e para obter todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus, sim, para voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, sim, daqueles que estão no céu, essa sagrada autoridade seladora é necessária, para que tudo que ligarmos na terra seja ligado no céu, e tudo o que desligarmos na terra seja desligado nos céus. Então, eu gosto de fazer um paralelo muito grande a respeito do poder da maternidade. A maternidade é trazer os filhos do Pai Celestial de lá para cá. E o poder e autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, através das ordenanças de salvação e exaltação, é fazer com que os filhos do Pai Celestial, né, saiam daqui para lá. Que eles possam, então, né, completar um ao outro, através dessa maravilhosa interligação que existe do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, tudo que nós fizermos através do trabalho, do templo, história da família, usando os recursos do Family Search, que é um recurso maravilhoso que nós temos, né? E que tem acesso para todas as pessoas do mundo, de forma gratuita. O Senhor disponibilizou, então, uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos cumprir essa profecia que está registrada em Malaquias, também registrada no livro de Mórmon, em 3º Nef, no capítulo 25. Eu presto o meu testemunho a vocês das bênçãos decorrentes desse trabalho do templo e da história da família. Ao realizarmos esse trabalho com o coração voltado para esses objetivos que foram falados aqui nessa noite maravilhosa, com todas as coisas que foram expostas, essas mudanças que ocorrem e tudo mais que está acontecendo nos dias de hoje, certo? Eu entendo, através das bênçãos que o Senhor nos disponibiliza, que a nossa vida se tornará uma vida ainda melhor. Nós teremos nosso coração mais brando, nós entenderemos melhor as Escrituras, nós amaremos mais as pessoas com quem nós convivemos, nós amaremos mais, inclusive, nossos antepassados, que muitos deles nós não chegamos nem a conhecer, mas que somos imensamente gratos por tudo o que fizeram, apesar de suas imperfeições e suas fraquezas. Nós sabemos que todos nós somos falhos e todos nós temos dificuldades e problemas. Não foi diferente com eles. Eles também passaram por suas dificuldades e problemas. Eles passaram por suas lutas e batalhas. E agora nós podemos conhecê-los ainda melhor e poder realizar ordenanças salvadoras, não só para eles, mas para nós mesmos. Porque nós não seremos aperfeiçoados sem eles. E eles também não serão aperfeiçoados sem nós. Eu sei que todas essas coisas que nós fazemos, eles têm um único objetivo principal, não só um único, mas o que se torna único e fundamental é demonstrar, né, ou é demonstrado pelo amor de Deus por nós, de proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem. Todo esse trabalho magnífico do Templo História da Família, ele tem essa característica principal de unir as pessoas, de unir as famílias, de proporcionar meios através das ordenanças sagradas e fazer com que os filhos do Pai Celestial retornem mais uma vez à sua presença. E nós nos aperfeiçoemos, porque esse é o grande objetivo desse plano. O Pai Celestial quer que todos nós sejamos iguais a Ele. E para nos tornarmos iguais a Ele, nós precisamos fazer esse trabalho maravilhoso do templo e história da família. Nós vamos ter uma empatia ainda maior pelas pessoas que estão ao nosso redor, bem como pelos nossos antepassados, que é o fator principal, como aqui já foi dito. Eu agradeço muito a todos os presidentes de estaca pela
belo testemunho e explanação que tiveram. Também agradeço muito o irmão Wellington pela ajuda grandiosa que ele tem dado para o nosso Conselho de Coordenação Santa Maria e pela oportunidade que nos dá de instruir cada vez mais através desse programa maravilhoso. Todos aqueles que têm o desejo de abrir uma conta no Family Search, isso não é difícil, como foi mostrado. É um acesso, né, disponível a todos, para que todos possam ter, na verdade, essas bênçãos que o Pai Celestial, né, deseja para cada um de nós nesses dias. Eu rogo nessa noite uma bênção de Deus sobre todos nós, para que possamos estar com os corações mais voltados aos nossos familiares, o coração mais voltado ao nosso querido e amado Pai Celestial, para que possamos descobrir tantas coisas boas e tantas bênçãos maravilhosas que o Senhor deseja nos dar individualmente. Individualmente. Eu presto meu testemunho a vocês, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus aqui na Terra. Jesus Cristo vive, Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. É através dele que todas as bênçãos maravilhosas podem realmente se concretizar. Eu sei que o nosso Pai Celestial nos ama e Ele manda essa mensagem: eu amo vocês. Eu amo vocês. Através desses programas maravilhosos que nós temos, bem como através dessa oportunidade que nós temos de ter os servos tão diletos e tão maravilhosos nos dias de hoje. Eu sei que o presidente Nelson é um profeta de Deus. Ele nos dirige nos dias de hoje, nos orienta para que possamos, ao ouvir a sua voz, possamos ter a certeza de que o Pai Celestial também nos ama. Eu presto meu testemunho a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e deixo com vocês um amor da primeira presidência e do Coro dos 12. Eu sei mesmo que eles têm um amor muito grande por todos os membros e por toda a humanidade. E que, através dessa orientação maravilhosa que eles nos dão, né, nós podemos realmente sentir o amor do Pai Celestial por cada um de nós. Rogo uma bênção por todas as suas famílias, para que vocês possam ter segurança nesses dias difíceis que nós estamos passando. Eu presto esse meu testemunho e deixo suas palavras com gratidão a todos que nos falaram nessa noite e com gratidão imensa por abrirem as suas portas e, na verdade, as suas telas, né, hoje à noite, para que pudéssemos ter esse momento tão sublime e maravilhoso. Presto meu testemunho dessas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso amado Pai Celestial, somos muito gratos por mais essa oportunidade de sermos treinados e orientados pelos nossos líderes. Somos gratos por Tua misericórdia, pelo Teu plano de salvação que nos concedeste. Gratos por esse devocional e por nossos líderes terem nos instruídos. Através do Seu Santo Espírito, podemos ter o fortalecimento espiritual e forças em nossas vidas para desempenhar nossos chamados, como consultores, como líderes, como coligadores de Israel. Gratos, Pai, por todas as bênçãos que nos concede, e pedimos, amado Pai, que nos ajude a vencermos e podermos ajudar nossos irmãos nesse trabalho maravilhoso. E pedimos que abençoe as nossas unidades, os nossos irmãos, as nossas famílias, com o Teu Santo Espírito e poder e força para poder realizar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.